Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Mas assim, afinal de contas, né? O Linux já era? Quem é esse tal, entre aspas, capeta que assusta tanta gente? Antes de a gente continuar, se liga na mensagem do nosso patrocinador. A Casephere oferece chave de software OEM baratas e legais, 100% oficiais, com ativação online e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E detalhe, com garantia vitalícia. Ao escolher produtos OEM, você garante autenticidade e legitimidade. OEM é a sigla para, traduzindo, fabricante de equipamento original, ou seja, esses produtos são fabricados pela mesma empresa que produziu seu dispositivo. Diga adeus às preocupações com produtos falsificados. Os produtos OEM são genuínos, projetados para se integrar perfeitamente e aprimorar sua experiência de usuário. Acessando este link, você vai encontrar uma gama muito grande de produtos, como Windows, Microsoft Office, softwares diversos para computador, dentre outras coisas. E como aqui no VitonTube o bagulho é doido, você pode usar o meu cupom exclusivo para ganhar descontinhos muito marotos na compra das licenças para Windows e também para Office. E aqui é muito simples, é só você entrar no link que vai estar no comentário fixado, selecionar o produto, adicionar o cupom e correr pro abraço. Tudo muito fácil e transparente, então não perca tempo e adquira sua licença original e no precinho. E é o seguinte, cara, enquanto ele vai fazendo aqui os paranauê, deixa eu tentar explicar algumas coisas para vocês. A primeira delas é o seguinte, cara, o termo capeta no título dessa live e na thumb é só uma zoeira com o próprio mascotinho do FreeBSD. Não sei se vocês perceberam, mas o FreeBSD tem um mascote que é aquele diabinho com o tridente. E ele tem um nome, tá? Ele se chama Beast. E, inclusive é um nome até bem simpático, né? Tá? Isso aí vem da pronúncia, né, em inglês, BSD, que aí pronunciando seria algo como BSD. E aí, falando rápido, poderia ser transformado em Beast. Entendeu? É como se fosse uma brincadeira com as palavras, né? E isso significa literalmente bestinha, ou criaturinha, né? Como comentaram logo no início da live, né? Eu tenho que esclarecer aqui uma coisa, galera. FreeBSD não é uma distribuição Linux. O Linux é, tipo assim, galera, o Linux é apenas o kernel, sacou? E tudo quanto é distro Linux, na verdade, são grupos de pessoas ou empresas que juntam vários pacotes, várias coisas, e aqui você coloca drivers, firmwares, firmwares, né? Enfim, tu junta ali drivers, firmwares, programas, login manager, gerenciamento de login, gerenciamento de sessões, desktop, ambiente desktop environment, enfim, tu junta um monte de coisa ao kernel e aí você tem uma distribuição Linux. Esse é o modelo de funcionamento do Linux, tá? BSD, no caso FreeBSD, não é completamente, beleza, mas é bem diferente. Basicamente assim, o FreeBSD, né, é um sistema operacional completo. Mais ou menos o que você tem no macOS, no Android da Google ou no próprio Windows. O FreeBSD é o kernel com a interface, com as sessões, com tudo quanto é pacote necessário para ele funcionar. Tudo isso aqui é o teu sistema operacional completo. Então você não tem forks Quer dizer, você até tem forks, mas você não tem, entre aspas, distribuições do FreeBSD. Você tem projetos paralelos que usam o FreeBSD como base. E aí tem alguns conceitos acerca desse assunto que são muito importantes. O primeiro deles é o significado de BSD. Vocês fazem ideia do que significa isso? Do que é BSD? BSD é a abreviação para Berkeley Software Distribution, ou distribuição de software de Berkeley, beleza? Berkeley é uma universidade americana. E aí, isso aí, cara, para vocês terem um melhor entendimento, né, do que é isso, e por que tem uma faculdade envolvida na parada, a gente tem que ter uma noção, pelo menos básica, da origem do projeto BSD. Então vamos lá, galera. Lá para os anos 70, a gigante de telecomunicações AT&T, ela criou o Unix. No caso aqui a gente está falando do Unix original, beleza? Isso é uma criação da AT&T, ou AT&T. Só que eles não podiam comercializar o software por causa de leis antitruste que aconteciam na época, que estavam em vigor naquela época, entendeu? Era um problemão para eles. Então, cara, eles doaram o código-fonte
do Unix para diversas faculdades, incluindo a Universidade de Berkeley. A gente fala rápido, aí é Berkeley, mas é Berkeley, tá? É uma faculdade que fica na Califórnia. E aí, galera, o que aconteceu? Estudantes dessa faculdade e programadores, desenvolvedores, né? Eles começaram a aprimorar tanto o Unix, que era o sistema operacional original, desenvolvido pela AT&T, que foi doado pela empresa. Então essa galera começou a aprimorar o Unix, criando coisas absurdas, né, que usamos até hoje. E, tipo assim, só para vocês terem uma ideia da importância dessa parada toda. Uma das coisas que foram criadas ali por essa galera, lá naquela época, mexendo com o código-fonte do Unix, ali surgiram os protocolos de rede TCP/IP modernos, que são utilizados até hoje. Ou seja, você tem um roteador em casa que trafega dados via protocolo TCP/IP graças a essa galera. Eu acho que só com isso você já começa a entender um pouco da importância desses projetos, não só com relação a código livre ou algo do tipo, mas com relação à tecnologia de uma maneira geral, irmão. Nós temos empresas gigantescas que usam FreeBSD ou BSD como base para suas infraestruturas colossais. Então, tipo assim, eles começaram a aprimorar o Unix, né? Criando protocolo TCP/IP e outras coisas. Só que aí eles decidiram criar a sua própria versão modificada do Unix. No caso, o BSD. Então, na verdade, o BSD é uma variação do próprio Unix, o UNIX. Só que aí rolou o seguinte, galera. Lá para os anos 80, meados de 82, 81, 82 até 83 mais ou menos, tava rolando um monte de maluquice. E aí, beleza. O código foi cedido para faculdades, os caras começaram a desenvolver e fizeram um novo sistema operacional baseado no Unix. Eles criaram algo novo baseado no Unix que veio a ser chamado BSD. E eles foram desenvolvendo, aprimorando, foram trabalhando em cima dessa maluquice toda. Só que aí lá para meados dos anos 90, quando o BSD tentou se livrar de todo o código que era proprietário da AT&T, isso tudo com a intenção de virar 100% código livre, beleza? A ideia de ser um sistema operacional código livre começou lá na década de 90. Só que qual que é o lance? Quando essa galera tentou fazer o código-fonte do BSD se tornar código livre, se tornar livre para quem quiser modificar, fazer o que quiser, deu ruim. Deu ruim pelo seguinte, a AT&T, ela veio e falou o seguinte, rapaziada, eu doei o bagulho para vocês porque eu estava tentando fazer manobras, fazer meus paranauê por conta das leis antitruste, mas eu queria ver essa parada crescendo. Vocês resolveram bifurcar o bagulho e criar algo à parte. E para completar o pagode, vocês agora resolvem pegar esse bagulho à parte e torná-lo código livre? Tá de zoeira? Resultado, a AT&T meteu o processo na galera que desenvolveu o BSD. Olha a treta. E aí você já consegue imaginar que quando rolaram esses processos, o desenvolvimento do BSD foi completamente travado, porque virou uma batalha judicial gigantesca. Então você imagina uma faculdade que tem um projeto incubado pela faculdade, que os caras querem tornar o projeto código livre, mas são impedidos por um entrave judicial, por uma batalha judicial. Então, de fato, virou uma guerra judicial. Por um lado, a AT&T processando a galera, por outro lado, a galera se defendendo e alegando que era uma solução nova, que era um sistema operacional novo. Só que na justiça, tudo fica mais complicado, né? Então travaram. O desenvolvimento do projeto foi travado. Ninguém mais podia tocar no código, nem para desenvolver nada a mais, nem para aprimorar ou corrigir. Não podiam fazer mais nada. Travou. Parou o bagulho. Então tudo indicava que talvez fosse acabar ali a brincadeira. Só que aí tem uma parada, cara. Enquanto o BSD estava travado por conta dessas batalhas judiciais, eis que surge um cara, um estudante finlandês, chamado Linus Torvalds. Ou Linus Torvalds. Muito brasileiro chama de Linus Torvalds, mas é Linus Torvalds. Enfim, esse maluco apareceu e ele decidiu criar uma coisa chamada kernel. E ele decidiu criar esse bagulho do zero. Isso lá em 1991. Resultado, o Linux explodiu. Ele ganhou muita popularidade, justamente porque o BSD estava amarrado nos tribunais. Então a galera não conseguia desenvolver o BSD. Em contrapartida, tipo assim, por um lado o BSD ficou travado por uma batalha judicial. Por outro lado, apareceu um candango, um moleque novinho que falou: ah, foda-se, vou criar um bagulho do zero. Dane-se, eu posso, por que não?
E ele começou a desenvolver a parada já tendo a pegada código livre. Então, por ser código livre, acaba atraindo muitos outros desenvolvedores. Então, a parada começou a ganhar muita popularidade, começou a ganhar manchetes em jornais, começou a ganhar muita relevância. Então, você começa a imaginar o seguinte, lá para a década de 90, o BSD ficou travado por conta de batalha judicial e o Linux passou a existir, e já ganhando popularidade. Então, dá para vocês imaginarem que se não tivesse acontecido esse entrave, essa batalha judicial da AT&T processando a galera de Berkeley, talvez hoje o famoso da brincadeira não fosse o Linux. Talvez o famosão fosse o BSD. Entendeu? E aí, tipo assim, qual que é o lance? Lá para mais ou menos 1993, assim que a poeira judicial baixou, em cima da galera que estava desenvolvendo o BSD, sacou? O projeto foi e sofreu uma ramificação. Então, só para vocês se situarem. Tudo começou com a AT&T desenvolvendo o projeto chamado Unix, um sistema operacional completo. Esse projeto, por conta de leis antitrust da época, não podia andar para frente. Era uma batalha judicial muito grande e aí envolvia governo e tal, e era muito complexo. Então eles cederam o código para várias faculdades. Uma faculdade resolveu pegar esse código, abraçou a parada e criou uma espécie de bifurcação do próprio Unix. Um derivado, um sistema operacional derivado, chamado BSD. Aí a AT&T processou a faculdade de Berkeley por conta dessa derivação que eles desenvolveram. Falei assim, tá pegando meu código aqui fazendo outro bagulho? Não pode. E aí teve uma batalha judicial e o projeto BSD travou também. Aí nesse meio tempo surgiu o Linux, tá? E começou a ficar popular e começou a virar o queridinho da galera. E aí alguns anos depois, quando a batalha judicial da AT&T com a Berkeley deu uma amenizada, quando chegaram alguns acordos, a galera resolveu fazer o seguinte, tá muito complexo isso aqui, entendeu? Então, vamos criar uma nova bifurcação, vamos criar um outro projeto baseado no BSD. E aí sim surge o FreeBSD, com tudo quanto é regra, diretrizes, o próprio modelo de licenciamento, tudo para ser, de fato, código livre. Essa é a origem do BSD, entendeu? E essa também é a origem, por consequência, do FreeBSD. E assim, galera, particularmente, eu não sei vocês, mas eu curto muito essa pegada de um sistema operacional ser uma coisa só, entendeu? Que tipo assim, enquanto no Linux você tem apenas o kernel sendo o representante do Linux, todo o resto são pacotes que você junta com o kernel e aí você monta distribuições, mas você acaba tendo milhares de distribuições. Então, os avanços que você tem em desenvolvimento dentro desse ecossistema Linux, na minha opinião, tá? Ele é prejudicado por essa quantidade absurda de empresas e voluntários desenvolvendo várias coisas ao mesmo tempo, quando eles poderiam estar desenvolvendo coisas juntos, sacou? Então, com certeza, tem muitos projetos interessantíssimos que estão sendo desenvolvidos, criados e refeitos por outros grupos porque não conversam entre si. Então, essa bifurcação toda, essa maluquice toda que virou Linux, com muitas distribuições para cada distro, para um propósito, etc., é legal pela liberdade de escolha, mas, de novo, na minha opinião, isso não é bom. E por esse aspecto, eu acho a ideia do FreeBSD muito mais foda. Porque o FreeBSD é uma coisa só. É o sistema operacional com tudo quanto é pilha de serviços, processo, etc. Tudo que é necessário para ele funcionar e tá tudo ali. Aquilo tudo é o FreeBSD. É o sistema operacional inteiro. É todo o ecossistema que se tem ali para ele funcionar. É o que você está vendo aqui nessa tela preta. Isso aqui é o BSD, FreeBSD instalado, funcionando. E tudo que você precisa está aqui dentro. É que você não está vendo. Mas aí você vai mexendo com os comandos e você vai vendo as coisas acontecendo. Mas ele está funcionando, sacou? Ele está gerenciando meu processador, minha memória, meu HD, tudo. Está tudo funcionando. Eu acho muito mais maneiro isso. Só que, né? Enfim. Se a gente pensar do lado do Linux, a única distribuição Linux hoje que mais se assemelha a essa pegada do FreeBSD, eu acho que seria o próprio Ubuntu. Por quê? Porque tem uma empresa gigantesca por trás do projeto, norteando o projeto, definindo os rumos que eles vão tomar. Tudo bem que ele é uma mistureba de um monte de coisas. O Ubuntu é o kernel, mais o GNOME, mais uma porrada de modificação da Canonical, mais coisas de comunidade, mais isso, mais aquilo, etc. Mas ainda assim é uma empresa por detrás de um projeto gigantesco tentando fazer com que esse projeto, com que essa distro, com que esse sistema se torne uma espécie de padrão na indústria. Infelizmente é o Ubuntu, né? Mas eu acho que é o mais próximo de algo parecido com o FreeBSD
no sentido de ecossistema unificado. Enfim, né? Mas, como eu havia comentado, galera, o BSD, ele não é importante só porque foi a partir daquilo ali que surgiram os protocolos TCP/IP avançados, modernos, sacou? Tem muita coisa envolvida. Para vocês terem uma ideia do peso, da importância de projetos como FreeBSD ou o próprio BSD e derivações desses projetos, hoje, talvez todos vocês, ou a maioria aqui que está no chat, acompanhem alguma série ou algum filme pela Netflix. Um exemplo, tá? Vocês sabiam que a Netflix usa o sistema operacional FreeBSD em toda a sua infraestrutura, em toda a sua mega infraestrutura multimídia para transmissão dos streams que a Netflix transmite no mundo inteiro? Você sabia que toda essa infraestrutura que eles montam, a base de tudo aquilo é FreeBSD? Pois é, cara. Louco, né? E vai além. Vocês sabiam que o PlayStation 4 e também o PlayStation 5 possuem sistemas operacionais e que os sistemas operacionais usados nesses dois sistemas, nesses dois videogames da Sony, é um sistema operacional que se chama Orbis OS. E ele é baseado no FreeBSD. Já pararam a pensar na quantidade de videogames PlayStation 4 e 5 que existem nos lares do mundo inteiro? É o FreeBSD nas casas de gente pra caceta. Mais ou menos aquela ideia de que o Linux domina tudo. Tudo quanto é celular Android é Linux. Tudo quanto é servidor, a maioria pelo menos é Linux. Mesma coisa. Tudo quanto é videogame moderno, a maioria pelo menos é FreeBSD. Entendeu? A maioria das tecnologias usadas em provedores de streamings, a maioria usa FreeBSD como base. Justamente porque é um sistema operacional muito robusto para redes, para coisas desse tipo, e para segurança e escalabilidade. Então tipo assim, geralmente acaba sendo a primeira opção de escolha para tudo quanto é empresa gigantesca, para ter resiliência, confiabilidade, segurança e robustez em todos os sistemas e serviços que estão sendo executados nessas nuvens, nesses servidores, enfim. Tudo isso aí, a grande maioria pelo menos, também é FreeBSD. E vai além. Hoje, eu acho que ninguém vive sem uma ferramentazinha que tem no celular. Tô apontando porque o meu tá aqui do lado, né? Que eu particularmente acho uma ferramenta maldita. É o WhatsApp. WhatsApp, da Meta, né? Então, hoje eu não sei como é que tá. Mas vocês sabiam que a origem do WhatsApp, a infraestrutura que foi montada originalmente para o WhatsApp funcionar no mundo inteiro, foi criada usando o FreeBSD? Meu velho. E aí você começa a pensar, talvez, né? O seguinte, e indagar o seguinte. Porra, se essa porra é tão importante, por que diabos eu nunca ouvi falar? É algo para se pensar. Claro que tem essas questões, né? De empresas gigantescas que usam, confiança, resiliência, essas paradas que eu estou citando aqui, que parecem palavras ao vento, claro, eu entendo, mas a gente tem que enumerar algumas coisas. Eu posso enumerar aqui alguns pontos fortes do FreeBSD, em comparação a qualquer outro sistema operacional que existe. E aqui eu estou englobando macOS, Linux, Windows, Android, qualquer porra que você imaginar, irmão. Eu posso apontar aqui algumas coisinhas curiosas. A primeira delas é o próprio sistema de arquivos ZFS, que ele é nativo no FreeBSD. É um sistema de arquivos considerado padrão, e detalhe, é considerado padrão ouro para servidores e integridade de dados. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o mundo inteiro hoje está dando uma ênfase, está dando um foco muito grande para leis gerais de proteção de dados, LGPD, leis de proteção de menores, de adolescentes, essas paradas todas, né? Então, você tem leis que obrigam governos, que obrigam estados, que obrigam países a seguir normas de proteção de dados. E a proteção de dados, ela sempre vai estar relacionada também à integridade desses dados. E para você ter integridade de dados, você precisa ter uma infraestrutura que comporte um volume tão grande de dados como seria um volume do GovBR, por exemplo, ou do governo americano, que são países que têm mais de 200 milhões de habitantes. Então você tem que ter uma infraestrutura que consiga garantir a integridade desses dados. Então, o sistema de arquivos ZFS, como eu falei, cara, ele é considerado padrão ouro para esse tipo de coisa. E, velho, o sistema operacional que melhor faz uso do sistema de arquivos ZFS é o FreeBSD. No FreeBSD você vai ter uma coisa chamada portes e pacotes. Os portes, no caso, seria um sistema limpo para você instalar programas compilando direto do código, no caso os portes, ou via pacotes pré-instalados, pré-compilados.
E aí são os packages, que é o famoso PKG. No FreeBSD você usa muito o PKG, o comando PKG. E você tem também, né, um terceiro aspecto que eu acho que vale a pena eu tentar explicar um pouquinho, né? São os jails, ou as jails, né? Que são as jaulas. A maioria aqui já deve ter ouvido falar em Flatpak ou Docker, principalmente Docker, tá? Mas a premissa de Flatpak e Docker é algo até bem similar, pelo menos com relação ao entendimento de como é que essas coisas funcionam. O jails é algo muito parecido. Tipo assim, é um sistema de isolamento de processos. A palavra certa seriam containers, só que são containers nativos do FreeBSD. E agora tem um detalhe. Esses jails de FreeBSD, eles existem há décadas, sacou? Tipo assim, galera, quando o Docker sonhava quando a galera que criou o Docker, que desenvolveu o Docker, quando essa galera sonhava em criar o Docker, os jails do FreeBSD já existiam e já chutavam bundas. Eu não tenho informação correta e nenhuma publicação afirmando isso, mas eu chuto que uma das motivações para a galera que desenvolveu o Docker e para a galera que desenvolveu o próprio conceito de Flatpaks, o próprio conceito de nuvens, de como é que os arquivos são comutados, são, entre aspas, compartilhados ou segmentados em nuvens. Esses conceitos, eu ouso dizer, eu chuto, tá? Eu chuto aqui, que eles teriam surgido da própria ideia de funcionamento das jails do FreeBSD. Aí vocês começam a ver como essa porra é importante. Mas é óbvio, galera, que, tipo assim, nem tudo são flores, né? Aqui eu posso trazer dois aspectos que vão ser muito relevantes para a maioria de vocês que está aqui, que pensa em ter um PC gamer e tal, e para a galera que está aqui pela curiosidade. Tem vários aspectos que são negativos com relação a FreeBSD, mas tem dois que eu acho que são, pelo menos nos tempos modernos de PCistas, né? De PC gamer, de gamers e tal, eu acho que tem dois aspectos que são os principais para a galera levar em consideração. O primeiro é que o suporte a hardware, e aqui especialmente placas de vídeo modernas, no FreeBSD, e aqui não só placas de vídeo modernas, mas também dispositivos wireless mais avançados, sacou? 5G e o caralho, e esses novos aí 6, 7, e o cacete que estão aparecendo. Então, cara, suporte para esse tipo de dispositivo no FreeBSD é muito limitado, sacou? Existe, mas é uma bosta, entendeu? Cara, jogo limpo. Suporte para esse tipo de coisa, puta merda, é um sofrimento. Entendeu? Então, pra galera que pensava em cogitar a possibilidade de olhar pro FreeBSD como algo plausível no desktop gamer, velho, esquece. Esquece que não é o propósito tanto do sistema operacional, como da comunidade por detrás dele, como da idealização do projeto. Não é esse o foco. Uma outra coisa que precisa ser meio que redundante, né? Mas tipo assim, como eu falei, cara, o foco do FreeBSD não é um PC gamer. O foco principal aqui, galera, são coisas que tenham a ver com estabilidade, aquilo que eu comentei no início, resiliência, confiabilidade, estabilidade, redes, e aqui eu estou falando de rede doméstica. Tudo bem que também vai funcionar muito bem em rede doméstica, mas o foco principal são redes oceânicas, redes internacionais, redes que unem o mundo inteiro. A própria internet em si, e servidores robustos, entendeu? O foco do FreeBSD é o bagulho grande. Aí, considerando o mundo da tecnologia de hoje, PC Gamer é isso aqui, irmão. Entendeu? Com relação à relevância e importância quando você pensa em sistemas operacionais voltados para máquinas de grande porte, para serviços de grande porte, para serviços internacionalizados. Não é impossível, mas é muito difícil essa realidade mudar. Talvez nem tanto, por conta das IAs, mas já vai trocar uma ideia sobre isso. Uma outra coisa que é legal comentar aqui é o seguinte, e isso realmente é muito importante até para vocês entenderem. Um dos motivos dessa questão aí de drivers e firmwares para dispositivos novos no FreeBSD ser bem inferior ao que você tem no Linux. Quando você pensa em Linux, você tem o kernel e dentro do próprio kernel do Linux você tem drivers de dispositivos, firmwares para dispositivos também e várias outras paradas, tudo junto do próprio kernel, sacou? Tudo funciona dentro de um troço só, de um conglomerado de códigos que é o kernel, que é o próprio Linux. No FreeBSD é o oposto disso. No FreeBSD você tem o kernel
isolado e tudo quanto é drive de dispositivos funcionam em módulos isolados do kernel. Então, isso significa que toda vez que lançam uma nova versão de um FreeBSD da vida, o foco do desenvolvimento não é nos drives de dispositivos. O foco do desenvolvimento é no próprio kernel. Então, esse é um dos motivos de você não ter drivers mais atualizados para dispositivos no FreeBSD. Porque, de fato, não é obrigatório você atualizar esses drivers para você atualizar o próprio kernel dele, porque é modular e é separado. Esse é um dos motivos. Tem vários motivos, tá? E aí, um outro motivo também que vale a pena mencionar aqui é que, como eu expliquei no início, cara, como rolou aquele processo da AT&T contra a galera de Berkeley, e isso tudo travou o BSD, é fácil imaginar que muitos desenvolvedores da época ficaram desencorajados de se envolverem no projeto tanto BSD quanto do FreeBSD quando ele veio à tona, quando ele surgiu, né, quando ele foi lançado. Mesmo sendo um projeto de código livre, e em teoria estava tudo certo já nos processos que a AT&T havia movido contra a faculdade de Berkeley, mesmo estando tudo ok, cara, imagina que você era um dev da época e rolou esse fuzuê todo. E o projeto ficou travado por questões jurídicas, por questões legais. E aí a galera vem e fala, tô lançando aqui o FreeBSD e tá liberado. Pode desenvolver, pode cair dentro. Você sendo um dev, cara, você iria arriscar? Começar a desenvolver aquilo e de repente travar o bagulho de novo? Ou de repente te processarem e talvez você até ir preso? Então eu imagino que isso também atrapalhou muito o desenvolvimento. Prejudicou muito, cara, com relação a trazer devs para mexerem com o FreeBSD. Entendeu? Eu acho que muito dev da época olhou para isso e olhou para o projetinho do Linus e pensou, porra, o bagulho aqui do tal do kernel é completamente código livre, o cara criou do zero, não tem nenhuma empresa gigantesca por detrás, ou seja, não tem risco de meter um processo. E tá ganhando mídia, tá aparecendo nos jornais. Pô, cara, eu sou dev, quer dizer, eu acho que é mais seguro eu tentar desenvolver algo pro kernel, ou, no caso ali, pro Linux. Entendeu? Eu acho que isso talvez tenha sido um dos pontos mais importantes, né, da época para a galera acabar optando pelo kernel do Linux ao invés de continuar caindo dentro dos códigos do BSD. Eu imagino que esse tenha sido um dos motivos, tá, gente? Eu não sei, eu não sou dono da verdade nisso aqui, cara. A verdade é que eu tô contando a história do bagulho. Agora, o que motivou a galera a não embarcar no projeto e a embarcar no outro projeto, que era o kernel, que era o Linux, ninguém pode afirmar isso com muita certeza. Mas na minha concepção, é meio óbvio isso, sacou? Sei lá, se eu fosse um dev na época, nem fudendo que ia arriscar começar a desenvolver um bagulho tendo risco de ser processado, porra, entendeu? Eu acho que é muito por esse lado, né? E até porque na época tinha um laser antitrust que dava ruim, sacou? Em vários aspectos. Isso aqui é apenas um corte de uma live de quase 4 horas de duração. Se você quiser conferir a live na íntegra, e lá eu vou explicar toda a história do BSD, FreeBSD, e vou te mostrar como instalar e configurar, inclusive um ambiente gráfico. Dá uma olhadinha no card que vai aparecer aqui do lado. Tamo junto, galera. Aproveita, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta.